Olá pessoal, esse é mais um vídeo da série de perguntas sobre imposto de renda para investimentos no exterior, especificamente nesse vídeo sobre criptomoedas e o custo médio de aquisição. Então se você adquiriu criptomoedas do mesmo tipo várias vezes ao longo do ano e foi acumulando, como por exemplo, todo mês comprando Bitcoin, todo mês comprando Dogecoin, Ethereum, para ir acumulando, por exemplo, ao final do ano você está com tudo na carteira e não sabe o custo de aquisição médio ou o custo de aquisição a utilizar na hora que você for vender aquelas ações, aquelas criptomoedas. Então esse vídeo é para você, já deixa o like aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os avisos quando eu estiver com mais vídeos aqui. E eu quero responder a sua pergunta, então se você tem uma pergunta como essa que eu vou mostrar aqui, então você deixa aqui nos comentários que eu quero trazer também em forma de vídeo. Então deixa sua pergunta bem elaboradazinha aí embaixo, descreve com o máximo de detalhes possível, dá exemplos, use o seu exemplo, se não quiser mostrar valores, pode falar valores aleatórios assim para simbolizar o que você está falando e eu quero responder em forma de vídeo, tá bom? Então a pergunta aqui hoje é: gostei do seu vídeo, me esclareceu muito, só fiquei com uma dúvida, num caso específico. Nem sei se existe isso previsto em lei. Supondo que eu faça várias compras de uma criptomoeda em diferentes períodos, com diferentes custos de aquisição. Caso eu realize parte do lucro, qual custo de aquisição eu devo utilizar como base de cálculo para o imposto? Existe alguma especificação na legislação ou eu posso arbitrar? Pergunta extremamente interessante, porque é o caso de muitas pessoas que vão acumulando criptomoedas, vão comprando, e agora o Bitcoin, na época que eu estou gravando esse vídeo, quase bateu 100 mil, já deve bater provavelmente nos próximos dias, semanas, e aí provavelmente muita gente vai querer realizar ao menos uma parte do lucro. E aí, qual custo de aquisição considerar? A pergunta do Hugo, muito pertinente, vamos lá. Pesquisando na lei, na legislação brasileira, eu não encontrei nada que fale de, por exemplo, custo médio para você poder fazer uma venda. Na hora de fazer a venda da criptomoeda, fazer o custo médio, por exemplo. Mas eu encontrei diversas outras legislações, diversas outras instruções normativas, onde a Receita Federal é clara em relação ao custo médio quando se trata de bens fungíveis, ou seja, aqueles bens que você pode trocar por outro sem ter nenhuma diferença, são bens iguais, né? Um bem pode ser trocado por outro bem idêntico e você não tem nenhuma diferença nisso. Então, por exemplo, no caso de dólares em espécie, a Receita Federal é clara, a legislação é clara ao dizer que dólares em espécie em que você vai comprando e mantendo, na hora de vender você tem que utilizar o custo médio ponderado daquelas aquisições. Então tem outros exemplos onde você vai acumulando aquilo e considerando o custo médio. No caso das criptomoedas, eu acredito que existe uma especificidade. As criptomoedas sim, fungíveis, ok? Não estou falando de NFT, estou falando das criptomoedas em si, que foi a pergunta do Hugo. Então sim, tem uma fungicidade, né? São fungíveis, então eu acredito que pode sim ser feito o custo médio ponderado. Vou dar um exemplo aqui. E após esse exemplo eu vou mostrar uma outra possibilidade que pode ser mais vantajosa para você que negocia criptomoedas, e eu acredito que sim, dá para ser utilizada sem nenhum problema e para você ficar ligado para pagar um imposto de renda menor, ok? Para início de conversa aqui eu vou abrir o Excel para mostrar como funciona o custo ponderado na hora de você fazer a venda da criptomoeda para saber qual é o lucro correto a tributar. Vamos lá? Montei essa planilhazinha aqui rápida no Excel para a gente verificar a aquisição do Bitcoin e o custo médio por Bitcoin. Então é bem simples. Vamos supor aqui uma primeira compra do Bitcoin. Eu vou usar valores aleatórios, não sei quanto estava a cotação do Bitcoin. Eu sei que veio subindo nos últimos meses e anos, então dá para a gente arbitrar aqui excepcionalmente para a gente entender. Mas fica em caráter didático, ok? Você utiliza o valor exato do Bitcoin na data da aquisição. Vamos supor que em janeiro, eu vou colocar assim, ó, janeiro de 2024, foi adquirido ali um Bitcoin todo, vamos botar que ele estava na faixa de uns 300 mil reais. Vamos colocar aqui que foi adquirido 1%, né, de Bitcoin, 0,01 Bitcoin. Deixa eu colocar tudo centralizado aqui. O valor do Bitcoin então estava 300 mil reais. Para todos os efeitos eu vou utilizar tudo em reais aqui para facilitar. Se você negociou Bitcoins em dólar, então você precisa primeiro converter de dólar para reais para saber o custo do Bitcoin em reais. Então vamos lá, ó. O custo então do Bitcoin a gente vai multiplicar, eu coloco igual esse aqui vezes o valor do Bitcoin, logo eu tive um custo de 3 mil reais nessa primeira aquisição. O saldo em BTC, a princípio eu vou colocar igual à primeira aquisição. Estou com 0,01 Bitcoin, né? Só fiz essa compra. E o valor total eu também fiz só uma aquisição, então igual o custo da primeira. Nessa primeira linha, só isso. Aí chegou fevereiro então de 2024 e eu decidi comprar um pouco mais de Bitcoin. Digamos que o Bitcoin subiu para 350 mil. E aí eu decidi comprar também 0,01 o Bitcoin a 350 mil. O meu custo, eu vou só replicar essa fórmula aqui para baixo, ó, 3.500. Saldo em BTC agora vai ser igual o saldo anterior mais a nova aquisição. E a partir daqui eu posso puxar essa célula para baixo, a partir da quina aqui da célula. E o valor total também eu faço igual o valor total anterior mais o valor total do
custo dessa aqui. Lembrando que dessa forma que eu estou fazendo é apenas entradas. Se for fazer saídas, tem que colocar o sinal de menos, tem que fazer outros cálculos. Eu vou chegar na saída, mas vamos ver a princípio como ficaria aqui, ó. Aí depois chegou março, o Bitcoin já estava valendo então 400 mil, lembrando que são só valores aleatórios. Mesmo assim, eu decidi comprar agora o dobro, né, 0,02 Bitcoins. Agora eu posso arrastar essa célula, essa e essa para cá, ó. As três eu posso arrastar para baixo e ele já soma. O custo dessa foi 8 mil. O saldo agora é essa daqui, mais essa deu 2, mais 0,02, eu estou com um total de 0,04 Bitcoins e o meu valor total de 14.500. Nesse momento, se eu quisesse fazer uma venda desses Bitcoins, qual custo eu consideraria? Eu consideraria esse ou esse. O ideal é um custo médio ponderado, já que são bens fungíveis. Então, a partir daqui, ó, nessa última coluna, eu posso colocar o seguinte, ó, custo médio. O custo médio não é difícil de você calcular, é só você pegar o valor total igual o valor total e dividir pela quantidade de saldo em Bitcoin. Eu tenho então um custo médio do Bitcoin de 300 mil dólares. Por quê? Porque era 300 mil dólares nessa primeira aquisição. Na segunda, veja o que é que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou só copiar para baixo. E o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor total que eu tenho dividido pela nova quantidade. Repara que o valor agora, o custo médio não é mais 350 mil, e sim 325. Por quê? Porque teve uma compra 300 e uma compra 350. Como foram os mesmos valores, 0,01 é a soma dividido por 2. Agora é que aqui começa a ficar diferente. Vou arrastar para cá para baixo também e eu tenho o custo médio do Bitcoin de 362.500. Antes de eu finalmente fazer a venda, deixa eu colocar mais duas aqui para a gente deixar o resultado mais robusto. Ó. Abril de 2024, o Bitcoin, vamos supor, a 450 mil, foram comprados então, vamos botar aqui mais 0,01 Bitcoin. O custo aí é só arrastar tudo aqui para baixo, ó, todas essas linhas aqui, deixa eu só diminuir um pouco o zoom para caber tudo na tela. Vou arrastar todas essas linhas para baixo agora e eu já tenho mais um. 4.500, o total 0,05, 19.380. Aí vamos supor que em maio, sei lá, eu tinha mais dinheiro e eu decidi comprar mais 0,05 Bitcoin e vamos botar o Bitcoin a 470 mil reais. Ok, tive um custo de 23.500, vou arrastar todo o restante para cá, ó, beleza. O total de Bitcoins então que eu tenho é 0,10 ou 10% de um Bitcoin. O valor total que eu paguei por esses Bitcoins, 42.500. E o custo médio, 420 mil. Custo médio de um Bitcoin, que não é o custo médio dos meus Bitcoins, é o custo médio do Bitcoin, como se eu tivesse pago 420 mil reais por 0,10 Bitcoins. E veja que 0,10 vezes 425 mil dá o meu saldo, 42.500. Beleza, se eu fosse vender tudo, é bem tranquilo. Eu vou colocar o custo como tudo que eu paguei. Tudo que eu paguei foi 42.500 reais. Então, digamos que eu vendi o Bitcoin a 500 mil reais. Vou vender a 500 mil reais tudo que eu tenho de Bitcoin, os 0,10. Ao vender, eu vou arrecadar 50 mil. Eu vou alienar 0,10 de Bitcoin por 50 mil reais. Nesse caso, qual é o meu lucro? 7.500 reais. 7.500 reais seria o meu lucro a tributar. Mas a pergunta do Hugo é, e se eu vender em parte? Nesse momento, a gente tem que descobrir quanto é proporcionalmente. Digamos que o Bitcoin chegou então a 600 mil reais, né? A gente tá vendo aí o Bitcoin a praticamente 100 mil dólares. O dólar, hoje que eu gravo, já estava mais de 6 reais. Então, Bitcoin chegou a 600 mil e eu decidi vender metade da minha carteira de Bitcoins, 0,05. Eu preciso fazer uma multiplicação aqui, ó, 0,05. Quanto me custou? 0,05 vezes, quanto eu vou vender vezes o custo médio do Bitcoin, que era de 425 mil. Logo, o meu custo para vender 0,05 Bitcoins é 21.250. Então, 21.250 é meu custo na hora de preencher. Se for aqui no Brasil, na hora de preencher o GCAP, esse vai ser o custo. Se for no exterior, na declaração anual. Ok. Por quanto eu alienei? Vou até copiar aqui. 21.250 foi meu custo. Eu alienei 0,05. Com o Bitcoin é 600 mil reais. Então, eu vendi 30 mil reais de Bitcoin. Menos o meu custo, eu tenho um lucro de 8.750 a tributar. Aí você pensa, beleza, até aqui entendi. Ficou entendido essa parte? Se ficou dúvida, escreve aqui nos comentários, tá? E qual é a segunda forma que eu acho que pode ser mais vantajosa? Como eu disse, eu olho sempre a legislação do imposto de renda e eu olhei perguntas e respostas da Receita Federal, olhei instruções normativas, olhei soluções de consulta. Eu não vi nada expresso que obrigue a fazer custo médio. Não tem nada expresso que obrigue a fazer custo médio. Depois, futuramente, se você estiver assistindo esse vídeo 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, pode ter saído uma nova legislação. Então é bom sempre pesquisar e se atualizar. Por isso, se inscreva aqui no canal, porque eu pretendo trazer outros vídeos
quando e se o assunto, esse tema se atualizar. Então se inscreva, não deixe de se inscrever e ativar o sininho aqui do canal. E claro, já que você vai passar com o mouse ali por se inscrever, já deixa o gostei. E como eu falei antes, deixe sua pergunta aqui nos comentários também, para que eu possa te responder em vídeo. Vamos lá, o que seria mais vantajoso aqui para mim? Digamos que eu decida vender 0,05 de Bitcoin, como eu acabei de dizer, tá certo? Como eu disse, o que eu posso fazer? Aqui fica mais fácil eu fazer uma tabelinha, como eu fiz aqui, para fazer o custo médio. É bem mais fácil. Mas se eu negocio muito dinheiro, tá? Se eu negocio muito dinheiro e eu quero pagar menos imposto, eu posso separar as minhas aquisições. Eu posso considerar que, por exemplo, o meu último Bitcoin adquirido é esse que eu vou vender especificamente. Se eu tivesse isolado cada um por aqui e separasse o mais caro para que eu pudesse vender, eu teria então no cálculo menos lucro. E ao ter menos lucro, eu pagaria menos imposto. No exemplo aqui, então, eu venderia esse último aqui, ó, que foi adquirido em maio, 0,10. Eu venderia, então, metade dele. Na verdade, eu comprei aqui 0,05, né? Eu venderia esse daqui, ó, 0,05, que deu um total de 0,10. Mas eu teria, então, um custo de R$ 23.500 nesse Bitcoin. Então, vamos lá na calculadora, ó. Vocês lembram do resultado anterior, né? Onde eu vendi 0,05 a 600 mil, o valor foi de 30 mil, mas o custo era 0,05 a 425 mil, meu custo médio do Bitcoin. Então, 21.250. O lucro aqui, vamos lembrar, era de 8.750. E o meu imposto de 15%, 1.312,50. Ok? Então, fica com esses números aí. Agora, vamos lá. Eu vou vender os Bitcoins mais recentes que eu comprei. Os outros ficam guardados. Então, eu vou vender 0,05. O custo por esse 0,05 foi 23.500. Olha eles aqui atrás, ó. Então, 23.500. Desculpa. Esse foi o custo dos próprios 0,05, né? 23.500. Esse é o custo. Na hora, se for no Brasil, de preencher o GCAP, eu coloco esse. Lembrando que tem a questão da isenção, eu vou comentar ainda, se for aqui no Brasil. Se for no exterior, vai esse valor como custo lá na declaração anual. Se na declaração anual, que o programa ainda vai sair, não tiver onde colocar custo, e sim o resultado, você bota só o resultado. Como eu vendi 0,05 a 600 mil reais por 30 mil reais, então é 30 mil menos 23.500, ó. 30 mil menos 23.500, meu lucro de 6.500. Meu imposto a pagar de 975, que é menor do que 1.312,50. Lembrando que se o Bitcoin continua subindo, isso não faz diferença, porque uma hora você vai vender os outros, se você assim quiser, e a diferença maior, que teria sido paga agora, você vai só arrastar mais para frente. É porventura se o Bitcoin desvalorizar, então esse mais recente que você vendeu, você já pagou um imposto menor. Como eu disse, não há nada na legislação, nas minhas pesquisas, que obrigue a fazer custo ponderado. Você pode isolar, digamos que esse Bitcoin eu comprei por um motivo, esse outro Bitcoin por outro motivo, esse outro Bitcoin por outro motivo. Agora, eu vou vender os Bitcoins que eu comprei por esse motivo. Eu sei que algumas pessoas podem argumentar, mas não é tudo fungível, não é tudo pode substituir, então tem que ser custo médio. Bom, é como eu disse, respondendo a pergunta do Hugo, eu não vi nada na legislação. A legislação é extensa demais, e olha que eu pesquiso sempre sobre isso. Já li muita solução de consulta sobre criptomoeda, já li muita instrução normativa, já li portaria, já li perguntas e respostas. Eu não vi nada obrigando fazer o custo ponderado. Eu já vi para outros tipos de bens, mas não para criptomoedas. Então, se dá para fazer essa separação, dá para pagar menos imposto se você jogar o mais caro. Isso também serve, por exemplo, se eu tiver pago, digamos que o Bitcoin vem caindo e eu venho comprando ele caindo, tipo fazendo um preço médio a menor. Eu posso escolher lado primeiro. É aquela regra na administração, né? O primeiro que entra, o primeiro que sai. É o EPS, né? No caso, o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, nesse caso, né? Aqui no último, aqui foi o último que entra, o último que sai. Não que seja uma regra, mas nesse caso foi o último que entrou, foi o primeiro que saiu, né? O EPS. E no outro exemplo, se você comprar mais caro no início, o primeiro que entrou vai ser o primeiro que vai sair. Então você faria o PEPS, né? A partir do primeiro. Lembrando que isso é só uma dica. Eu recomendo o custo médio ponderado. É mais fácil, você não fica com essa complicação. Porque imagina que você fosse vender só 0,03. Aí você vai ter que ter um controle muito mais minucioso para abater só 0,03 do seu saldo. E aí tem que atualizar o custo. É mais complicado. Vale a pena para quem mexe muito dinheiro. Sobre a isenção que eu falei que ia mencionar, é o seguinte: para quem opera no Brasil, para quem negocia criptomoedas em exchange brasileira, você ainda tem a isenção de 35 mil reais de alienação por mês. Nesse exemplo que eu dei, de 0,05 ao Bitcoin de 600 mil, se for só essa venda, onde a sua negociação total deu 30 mil reais, é abaixo de 35 mil. Você não precisaria pagar esse imposto que a gente mencionou. Se você fizer mais algumas vendas, ou mais uma venda que ultrapasse no todo 35 mil reais dentro de um mês, então você já teria que tributar todo o lucro, e não apenas esse aqui. Eu vou dar o exemplo. Digamos que eu fiz aqui, ó, o cálculo inicial, né, que deu isso aqui de lucro, 8.750, lembra que foi esse lucro aqui pelo custo médio ponderado. Digamos que no mesmo mês o Bitcoin bateu lá 0, e lembrando, tá, pelo custo ponderado, quando há uma venda, o custo não muda, tá? O custo médio ele permanece, ok? O custo médio só muda por outras formas, como eu disse, o primeiro que entra, o primeiro que sai, o último que entra, o primeiro que sai, ok? Então só por essas outras formas é que muda o custo médio. É que muda o custo do bem, ok? Agora, o custo médio em si, com
considerado, fazendo a média ponderada como eu fiz no primeiro exemplo, ele não muda na saída. Então, se eu vender 0,05 e ficar no saldo 0,05, o custo médio do Bitcoin é de R$420 mil, permanece. Então, digamos lá que eu fiz essa venda de 0,05, ficou 0,05 no meu saldo e eu decido vender 0,02 com o Bitcoin, sei lá, R$650 mil. O que é que eu faria? Vou pegar a quantidade que eu vou vender, 0,02, vezes o preço do Bitcoin, ó, vou vender R$13 mil. Esse vai ser o meu valor de alienação. Se for no mesmo mês que eu fiz aquela primeira de 30 mil, o meu total de alienação já deu R$43 mil. Logo, eu já tenho imposto a pagar. Quanto é? Muita gente tem dúvida. Pensa que é a diferença entre 35 mil e 43 mil. Não é essa a diferença. O 35 mil ele só serve para dizer se você está isento ou não. Aqui, o lucro vai ser em cima, o imposto vai ser em cima do lucro. Do primeiro lucro que a gente viu aqui, ó, de 8.750, cadê ele? Esse é o lucro da primeira operação. E qual foi o lucro da segunda operação? Foram vendidos 0,02 vezes 650 mil de Bitcoin, 13 mil é o valor da alienação. E quanto era o custo aqui dessa operação? 0,02 vezes o custo médio do Bitcoin, 8.500. Esse era o custo, menos 13 mil, o lucro é 4.500 dessa segunda operação. Então, o lucro da primeira operação mais o lucro da segunda operação dá um lucro total de 13.250. Aqui joga os 15%, teria um imposto a pagar de R$ 1.987,50. Ficou claro? Espero que sim. Se inscreva no canal, acompanhe os novos materiais. Tem dúvidas? Escreva aqui nos comentários detalhadamente, quero responder em vídeo para você também. Se você negocia criptomoedas no exterior através de CFD, eu tenho uma planilha que faz todos os cálculos e conversões. E se você negocia criptomoedas, aqui como você assistiu esse vídeo até o final, provavelmente sim, e você quer uma planilha específica para você, eu vou deixar o primeiro link aqui da descrição, que é a minha planilha automática, que quem está entrando lá, que quem entra lá por criptomoedas, vai ganhar uma planilha específica para poder calcular com o custo de aquisição também ao seu caso, de forma rápida e fácil. Então veja aí como funciona a planilha ao final do vídeo, clique no primeiro link da descrição, conheça o meu projeto, a gente se vê lá no grupo exclusivo para membros. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Conheça minha planilha automática de imposto de renda. Com ela você só copia e cola as informações do seu relatório e ela já vai fazer toda a apuração para você, fazendo a conversão exatamente de acordo com a cotação pelo Banco Central. E já vai trazer tudo mastigado para você, com todas as informações, se está isento ou não, dependendo do ano da apuração. Inclusive, ela já está atualizada para a nova legislação a partir de 2024. Com apenas alguns cliques, você já fica sabendo todos os detalhes para incluir na sua declaração de imposto de renda. Isso tudo fazendo a conversão exatamente pelo dia de encerramento do trade, que é a cotação do dólar correta para você fazer a verificação dos seus lucros e do imposto de renda a pagar, se houver imposto a pagar, evitando assim horas e horas de trabalho. Ao entrar nesse projeto, você vai contar com aulas exclusivas de como preencher a declaração anual, o GCAP e demais programas que a Receita disponibiliza. Acesse pelo primeiro link da descrição.